Quero agradecer a todos os funcionários públicos, saudemos os funcionários públicos, sobretudo os 37, 35 funcionários que se desligaram do INEP e lutaram bravamente para manter um Enem com a mínima qualidade e equidade e nos entregaram um Enem, sim, muito equilibrado em 2021. Muito obrigado pela resistência, muito obrigado pelo seu zelo, pelo seu valor. Graças a vocês, nós vamos ter um processo minimamente equânime, minimamente igualitário nesse Enem de 2021. Muito obrigado, servidores públicos envolvidos, muito obrigado, INEP, e a todos os funcionários envolvidos que estão resistindo e resistem bravamente a esse governo fascistoide que passará. Ah, ele passará. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Fala, e aí pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou o Thiago Gribarni, você está no Filodoxia para o bate-papo. Sim, eu fiz o Enem, olha aqui, rapaz, é Brasil, eu fiz o Enem do fim do INEP, 37 pedidos de demissões, com a cara do governo, meu Deus, eu fiz o Enem. E no domingo passado, eu fiz a parte de matemática, no meu caderno aqui, o meu caderno de humanidades foi o azul, e na parte de matemáticas, no domingo, dia 28, salvo engano agora, foi no modo Chico Xavier Full, rapaz. Editor, coloca aí o fazendo a prova no modo Chico Xavier Full. Ai, meu Deus do céu. Socorro, Deus. Antes de tudo e mais nada, cabe ressaltar, talvez devesse ter feito isso no início, não achei o Enem com a cara do governo, não. Assim, teve alguns apagamentos, né? Questão indígena, a crítica ao agronegócio, clássicos da sociologia como Marx, Weber e Durkheim não apareceram, se bem que meteram Engels, né? Já que não dá pra ir Marx, vai em Engels. Mas enfim, não foi uma prova tão assim com a cara do governo, né? Você teve alguns apagamentos, não teve ditadura e tudo mais, mas deu pra passar, foi tranquilo. O próprio tema da redação foi um tema legal. Bom, como é que vai funcionar esse bate-papo aqui? Não esquece já de deixar seu like, se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito, deixe o comentário no final, ativa o sininho para receber as notificações, mas bora lá falar sobre esse meninão aqui. Mas primeiro! Rapaz, olha aí, se você não segue a gente lá no Instagram, o perfil do canal, dá uma olhada no meu look para fazer a prova. O meu look comunista, perigoso. Ai, como eu tava bandido, meu Deus do céu. Que demais! Deu maior trabalho de fazer, cara. Mas ficou bonitinho, né? Ficou bem zoado. Parece coisa de final de ensino médio, né? Mas enfim, vamos lá falar dessa prova azul aqui, desse primeiro dia, sobretudo, primeiro dia de humanidades, que do segundo dia eu não vou falar nada, porque foi tudo, como eu disse, no modo Chico Xavier. Eu botei a caneta assim em cima, girei e ligação covalente, biologia e química, eu não sabia nada. O que eu fiz? Minha estratégia, Capitão Nascimento ensina. Estratégia, aquele fascista safado. Redação, olha só. Fiz a minha redaçãozinha aqui. Olha meu rascunho, que beleza, dá pra ver aqui? Enfim, e vou falar também um pouco sobre algumas questões aí de filosofia, né? Como é que ela apareceu na prova. Então, bora lá começar pela redação. Sim, vamos começar aí pela redação. O tema da redação, como vocês bem sabem, deixa eu ver aqui que eu nem lembro de cabeça qual foi o tema da redação. Deixa eu ver aqui, peraí. Você é vergonha da profissão! Foi esse meninão aqui, o tema da redação foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Rapaz, eu conversei com os meus alunos, meninas e meninos, que estavam preocupados assim com a coisa do 2 pontos. Eu não sei porquê. Eu estudei redação, assim, durante uns 2 meses mais ou menos, não entendi o porquê do problema com 2 pontos. Pra mim, a questão principal, assim, como é que foi a minha estratégia argumentativa aí? Não que ela tenha sido correta, não que ela tenha sido boa, porque eu só vou saber isso lá mais para frente, né? Mas vamos lá. Qual foi a linha que eu segui principal de argumentação? Primeira argumentação, Constituição. Sim, a Constituição Cidadã de 1888. 1888. Em especial nos seus artigos 5º e 6º. Então, editor, vai colocando aqui. Argumento principal, Constituição de 1888, nos seus artigos 5º e 6º. Então, essa foi a minha linha de argumentação principal, Constituição. E outra coisa aí, para começar na minha D1, foi a diferenciação entre invisibilidade social e invisibilidade civil. Rapaz, meninos e meninas, eu acho que muita gente se confundiu nesse aspecto aí. Por exemplo, existem profissões dentro das sociedades, como, por exemplo, as profissões que lidam com sangue, por exemplo, no Oriente. Daí surge, eventualmente, a origem da Yakuza, né? São os açougueiros, são aqueles que trabalham com morte, com sangue.
sangue e tal. Você tem grupos e segmentos de profissões aqui no Brasil, como por exemplo PMs ou garis, que têm certa invisibilidade social. Invisibilidade social não é o mesmo que invisibilidade civil, beleza? Então comecei aí na minha D1 falando sobre isso. Outra coisa que eu coloquei, editor, coloca aqui na tela, aquele registro, né? A ideia do repertório sociocultural, tratando aí de livro, série, mídia e etc. Me disseram que era legal fazer, eu acho que realmente deve ser bom fazer. Eu fiz uma referência à série brasileira, editor, por gentileza, Segunda Chamada. Sobretudo a segunda temporada. Uma linha, ou melhor, 2 linhas e meia, nada demais. Mas na segunda temporada de Segunda Chamada, você tem aí a história de pessoas em situação de rua que, para terem acesso ao ensino de jovens e adultos, o ensino noturno, quase não tiveram acesso a esse direito porque não tinham o quê? Registro civil. Então a falta de documento como RG, certidão de nascimento, CPF, poderia ter impedido, se não fosse a mobilização da escola ali na série, que eles tivessem acesso à educação. E é sobre isso a redação, a proposta de 2021, né? O registro civil como garantidor de cidadania. E aí, além da Constituição, além da série Segunda Chamada como repertório sociocultural em termos midiáticos, né, em termos de cultura pop, nós trabalhamos também com a ideia dos contratualistas, né? Hobbes, Locke e Rousseau. Sobretudo com a ideia de Estado de natureza e Estado civil. Esse Estado civil seria só possível numa modernidade a partir da ideia de garantias e direitos, sobretudo dos direitos inalienáveis. Direitos que John Locke, pai do liberalismo britânico, diz, por exemplo, com relação à propriedade, liberdade, autodeterminação e por aí vai, beleza? Então, você só pode ter plena cidadania se você tem minimamente um Estado que garanta esses direitos inalienáveis. E aí já puxa para a ideia, quase que senso comum e recorrente em várias redações, de você criticar a inércia, a inaptidão, a morosidade do Estado. Isso estava em toda a redação, por óbvio. E aí, além de contratualistas, além de Constituição, além de Segunda Chamada, por fim, eu coloquei a ideia de tentar identificar o problema, a origem, para poder projetar o futuro. E aí fiz uma retomada histórica no seguinte sentido. Como é que, pensa comigo, como é que é a Constituição do Brasil, não a Constituição enquanto carta, né? A formação do Brasil enquanto nação é uma formação colonial. Então eu escrevi lá sobre a invasão, aí eu dei uma esquerdopata maravilhosa, né? Invasão portuguesa no Brasil? Sim, desde a invasão portuguesa no Brasil que você difere cidadãos de primeira e segunda categoria, gente de não gente, gente com alma de gente sem alma, como por exemplo a igreja ajudou muito a fazer, os jesuítas e tudo mais, meia culpa aí da igreja, né, que falta bastante nesse sentido, mas enfim, fiz uma espécie de rastreio rapidamente, também 2 linhas e meia, 3 no máximo, dizendo que clientelismo, patrimonialismo, e o racismo estrutural e etc, começam com um regime de colonização brasileira que de alguma forma difere cidadãos de primeira e segunda categoria, e isso é estrutural no Brasil, sempre houve, e aí de alguma forma eu determino, né, eu delimito qual é o problema estrutural enquanto nação para que exista esse não acesso, essa não informação com relação ao registro civil e à plena cidadania, que até hoje é negada a muitos. E como proposta de intervenção, para finalizar, editor, coloca aqui na tela, proposta de intervenção, caravanas de registro civil com o Ministério Público e demais entes nesse sentido, de mais atores sociais, né? A ideia é de levar essa cidadania de modo em caravanas, em centros móveis para os locais do Brasil, e também a ideia de você fazer campanhas de informação que, por exemplo, a retirada de documento não só é um direito, como também é um direito gratuito. Não estou falando de segunda via, que geralmente é paga, mas é um direito gratuito. Muitas das vezes as pessoas nem sabem onde ir, como ir, o que fazer e, o mais importante, que é de graça. Essa foi mais ou menos a minha proposta de redação. Ah, eu acho que tá crocante, eu acho que tá gostosa. Coloca aí nos comentários como é que foi a sua proposta de redação, beleza? Então bora lá falar de filosofia no Enem. Não vou nem citar muito sociologia, que é a minha segunda área. Vamos falar um pouco de filosofia e das coisas mais crocantes em termos de questão. Bora lá! Bom, então para isso eu vou pegar aqui a minha colinha, né, com o caderno de questões. Editor, vai colocando a questão aqui do lado. Vamos aqui, 64. A questão 64, ela foi um pouco polêmica, assim. Ela é uma questão que dá para fazer uma inferência, né? Editor, coloca aqui por gentileza. Ela é de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze geralmente não é trabalhado muito no ensino médio. Eu, por exemplo, esse ano não passei por ele, quando passa ali sociedade disciplinar, sociedade do controle. Então pode ter criado algum ruído aqui na cabeça dos alunos que eventualmente não tiveram esse autor, mas dava para
fazer por inferência, né? Ele fala o que é minoria para ele. E minoria, logicamente, não tem nada a ver com a quantidade. Por exemplo, as mulheres no Brasil, as mulheres pretas no Brasil são maioria. Os pretos são maioria, mas são tratados como minoria no sentido de minoria de poder, né? Minoria de acesso ao poder. Então o Deleuze vai um pouco nessa pegada, um pouco nessa visão. Qual é o enunciado? No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de... Aí para mim, né, na minha marcação, foi a alternativa C, né? A alternativa C, a questão 64 do caderno azul. Alternativa C, relação de natureza arbitrária. Não é uma questão biológica, não é uma questão de fato numérica, mas é uma questão do arbítrio. Arbítrio de quem? Geralmente desse grupo que detém o poder de determinar quem é ou não minoria, que comportamento, que padrão, que conduta é a conduta menos aceitável e por aí vai. Questão boa, gostei da questão. Questão 82, vamos nessa? 82? Aí, questão sobre Platão. Questão dada, né? Fala sério. Tranquilidade. Tinha esse tipo de questão, volta e meia aparece no Enem, que são as questões onde o gabarito tem um termo-chave daquele filósofo, daquele pensador e tudo mais. No caso aqui, por óbvio, ao tratar do diálogo com Mênon, né, o diálogo platônico, que fala sobre conhecimento e tudo mais, teoria da reminiscência e etc. E aí você tem nesse diálogo a noção de uma dialética e não de uma retórica, onde o conhecimento é construído, né, através de um diálogo, não exposto através de um monólogo, como é eventualmente a prática sofista, segundo Platão. Então, gabarito aí pra gente, gabarito B da questão 82, caderno azul, gabarito é método dialético. Só para não dizer que eu não falei das flores, enunciado. A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização da perguntas e respostas. Só ver lá que o trecho está cheio de interrogações. É o método dialético que, mais marcadamente em Sócrates, ganha o nome de maiêutica, obstetricia orum, função da parteira, da mãe de Sócrates lá. Eu vou parir do sujeito a ideia, mas de toda forma, ambos, tanto Sócrates quanto Platão, tratam do modo dialético. Vamos aí para as duas últimas aí, 86 e 87, com o nosso querido Deleuze e nosso querido Descartes, quase figurinha carimbada em todo o Enem, né? Descartes aparece Enem sim, Enem também. Então vamos lá, Descartes, o princípio da filosofia. Ele fala lá aquela metáfora da árvore do conhecimento, né? E aí o enunciado. Essa construção alegórica de Descartes acerca da condição epistemológica da filosofia tem como objetivo, sim, você marcou correto, a alternativa A, sustentar a unidade essencial do conhecimento. Ou seja, Descartes está procurando um método seguro e indubitável, se utilizando de uma dúvida hiperbólica, de uma crítica / de um método cético, mas ele identifica aqui que o saber principal, de alguma forma, vem da filosofia e se ramifica nas ciências. Então é justamente isso. É uma espécie de ancoragem que o Descartes está buscando, uma ancoragem, obviamente, racionalista na razão. Questão 87, Nietzsche e uma crítica ao cristianismo. Você esperava isso? Nem eu. Acho que eu dei um gritinho na prova de alegria. Sabe aquele meme do panda? É tipo isso. Questão 87, sobre o amor fati. Essa aqui talvez precisasse também de um repertório ou de um conhecimento prévio, né? Você tem que, pelo menos, ter visto Nietzsche ou Amor Fati. O amor fati de Nietzsche é o amor ao trágico, o amor ao destino, em última instância. Amar aquilo que se apresenta a você. Teve um câncer? Ame o seu câncer. Seu pai e sua mãe morreram? Ame essa circunstância. Terminou um namoro? Ame essa circunstância, ela é para te fortalecer. Abrace isso, não recuse, não fique culpada, não fique ressentida. Abrace essas questões. Enunciado. Essa fórmula indicada por Nietzsche, ou seja, do amor fati, consiste em uma crítica à tradição cristã de... E aí, qual que você marcou aí? Essa talvez seja do nível médio pro difícil. Qual foi que você marcou? Exatamente, a alternativa é. Isso tá, é o meu gabarito, tá? Posso ter marcado errado também, não é só porque eu sou professor de filosofia, não, que eu gabaritei tudo, não. Mas pra mim, a alternativa é. O que acontece? A tradição cristã, ela consagra a realização humana a um campo do transcendente. E Nietzsche era extremamente crítico a essa perspectiva, né? A realização humana é aqui, é agora, é amar a vida, amar o trágico, amar o sangue, o suor, as lágrimas, é viver de fato uma vivência anti-nihilista. Porque uma das formas de nihilismo é viver nesse corpo, negando esse corpo. Aí você não se masturba, você não toca o seu corpo, você vive nesse corpo, negando esse corpo, como Nietzsche aponta o cristianismo fazendo. Dá pra entender a ideia? E você também vive nesse mundo, eventualmente, esperando o mundo que há de vir. É só lá que você vai ser feliz. Então isso não é o ideal para Nietzsche, é que você seja potente, que você seja plena e pleno aqui, afirmando a sua vontade de poder, a sua vontade de potência, sorvendo
toda a alegria e toda a tragédia da vida e vivendo essa vida, essa existente com potência. Então, por isso, ele critica essa ideia de realização num transcendente, realização num mundo que há de vir. Nietzsche rejeita isso fortemente. Bom, é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Ficou um pouco longo, mas é isso. Falei de uma prova aí de 2 finais de semana. Deixa aí no comentário como é que você foi no Enem, o que você fez na sua redação, como é que foi seu gabarito, o que você achou desse Enem. E é isso, pessoal. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu!